O nosso tema de hoje é o seguinte: você está pronto para ir com Ele? Você está pronto ou você está pronta para ir com Jesus para a eternidade? Esse é o nosso tema. E às vezes nós não entendemos muito, não damos muita atenção a essa palavra eternidade. Mas ela é fundamental para a nossa vida aqui na terra. A eternidade é uma coisa real. E às vezes a gente não gosta muito de falar, porque a gente pensa logo, é algo sem fim. É eternidade, ela não tem fim. E nós escolhemos aqui na terra, na nossa luta diária, nós escolhemos onde nós vamos passar a eternidade. E vocês lembram que falamos na mensagem anterior, que a nossa luta aqui, ela é uma luta desigual, porque nós estamos lutando no território inimigo. Então, mas ainda assim, nós temos como sermos mais que vencedores. Porque o rei, esse rei que preparou esse banquete para as bodas do seu filho, as núpcias do seu filho, o filho do rei e a noiva, e sua noiva. Irmãos, esses hinos, eles encaixaram com esse tema. Você está pronto para quando Jesus voltar? Irmãos, eu quero entender esse tema como um bem-aventurado, como aquela pessoa do Salmo 1, versículo 1, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ir com Jesus para a eternidade é sem dúvida uma bem-aventurança, é uma felicidade que nós nem podemos imaginar, mas nós esperamos por ela. Nem passa pela nossa cabeça o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios, não é? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele fala isso, que nós nem entendemos, nós nem temos a capacidade de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus, é nela que nós encontramos tudo que nos foi dado e que necessitamos para conduzir a vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está falando isso. Agora, de que maneira nós vamos ser conduzidos para a vida? O final desse versículo está falando, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo daquele que nos chamou. Amados, nós temos tudo para a nossa preparação, nós temos tudo para a nossa santificação, tudo que nos torna aptos para voltarmos para o céu. Amados do Senhor, é por isso que, para termos certeza da nossa prontidão,
o nosso foco, ele não pode sair do que a Bíblia diz, para estarmos prontos, para voltarmos para a eternidade com Deus. Nós temos que focalizar a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa dedicação ao que a palavra de Deus está dizendo para nós, de verdade. É nela que nós encontramos a revelação de Deus, é na Bíblia que nós encontramos os preparativos, tudo aquilo que ela nos ensina, tudo que a Bíblia tem é um ensinamento para a igreja de Deus, preparar esse povo, como que esse povo deve agir aqui na terra, território do inimigo, para passar a eternidade com ele no céu. Veja bem, aqui na terra é que nós desenvolvemos essa situação para estarmos eternamente no céu, na terra, cercado de inimigo, influência inimiga ao nosso redor em todos os sentidos. Irmãos, é nas Sagradas Letras é onde nós encontramos o amor verdadeiro. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos a misericórdia. É na Bíblia que nós encontramos a graça de Deus. São os elementos que nos preparam. Na Bíblia nós encontramos Jesus prometendo que vai voltar, não é mesmo? Lá nós encontramos em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, Jesus está prometendo que vai voltar para nos buscar. E lá está escrito dessa forma: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, que na casa do meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar-lhes lugar, e quando eu for e lhes preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam comigo onde eu estou. Jesus prometeu isso, e Jesus é fiel para cumprir isso que ele falou. E a igreja dele, a igreja de Jesus, ela precisa estar preparada para ir com ele. E a pergunta é essa, irmão, a pergunta é essa: você está preparado para ir com ele? Ir para a eternidade com Jesus requer da igreja dele desejo de estar se preparando para quando ele vier. Irmãos, o desejo e ação, atitude, compromisso, são os elementos que devem estar vivos entre nós, o nosso desejo diário. E essa parábola que foi lida, ela fala do casamento do filho do rei. Parábola é uma história que estabelece comparações. Mostra-nos quanta indiferença, não é mesmo, que nós vimos lá? Quanta indiferença para o convite real. Recusa sem razões, sem motivos plausíveis, né? Foram apresentados, eles não se importaram e se foram para os seus afazeres. De verdade, eles não quiseram ir, não aceitaram estar na festa das bodas do filho do rei. E diante da insistência do rei, houve até quem fosse mais violento ainda. O que fizeram? Agarraram os servos do rei, os maltrataram e mataram.
Eu quero falar, irmãos, para a nossa reflexão aqui hoje, eu quero falar mais sobre esse convidado que aceitou o convite do rei. Vamos refletir sobre ele. A missão da igreja, os servos de Deus, a nossa missão é convidar indiscriminadamente para que muitas pessoas, muitos e muitos, participem da festa, desse banquete do casamento do filho do rei. Para os que aceitam o convite, uma condição é colocada pelo rei. Uma condição. O convidado, aquele que aceita, ele tem que colocar a veste que o rei oferece. Ele tem que se revestir com essa roupa real. Era comum naquelas festas dos reis lá do Oriente, oferecer essas vestes nupciais para os convidados, para que todos ficassem tão bonitos como eles imaginaram. Então eles ofereciam a roupa. Às vezes o rei queria tudo verde, o cara chegava lá com a blusa vermelha e não ia dar certo, né? Então ele oferecia a roupa para que a pessoa ficasse como ele quer ou ele queria. Mas vamos trazer esse caso para o nosso contexto. Vamos trazer isso para nós, para a nossa preparação para essa festa, porque nós estamos preparando-nos para essa festa. Nós aceitamos esse convite. Esse dia vai chegar, não tenham dúvida. Esse dia vai chegar, e a veste que nós devemos colocar é a excelência moral. A veste que nós devemos colocar é a veste do caráter cristão, a plenitude de Cristo em nós. É isso que nós temos que nos revestir, para que nós possamos participar. Nós não podemos descuidar do nosso revestimento. O nosso revestimento é a obediência. Obediência como Cristo fez, como Cristo obedeceu. O apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses, capítulo 2, de 5 até o 8. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele hoje está no céu, está aguardando essa festa do casamento dele com a sua noiva, a igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A veste, aquela veste nupcial, representa o novo homem, a nova criatura que se reveste de Cristo. O apóstolo Paulo colocou isso para a igreja de Roma, no capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja o seguinte: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os seus desejos da carne. Isso está escrito para a igreja de Roma. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo.
Ponham a roupa do Senhor Jesus Cristo, revistamo-nos com o Senhor Jesus Cristo, com tudo isso que Ele está nos dando para enfeitarmos aquela festa, para que cheguemos naquela festa bem vestido como o Rei espera, e para isso nós precisamos ter esse revestimento de Jesus Cristo, e não ficar premeditando em como fazer e o que fazer para satisfazer os desejos da carne, da nossa carne. Nós estamos no mundo do inimigo, nós estamos no território do inimigo, é uma luta, mas nós temos que confiar. Revestir-se de Cristo é estar atento aos detalhes da palavra dele, é ela quem nos dá a fé, é a palavra de Deus que nos dá a fé, é dela que vem a fé para nós, não é? Dá-nos a certeza de que nós não seremos jogados fora. É na palavra de Deus que nós vemos o Senhor Jesus também dizer, no capítulo 6, versículo 37 do Evangelho de João, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, esse convidado da parábola, ele aceitou o convite do rei, ele aceitou, mas ele estava vestido inadequadamente para a festa real. Ele tinha que ter seguido a condição real e trocado suas roupas pelas roupas que o rei oferece. Ele não fez. Isso é para aprendermos, irmãos, essa parábola, esse texto, essa mensagem, é para que nós possamos aprender que se... A Bíblia é cheia de si, né? Vocês já viram? Se nos propusemos a aceitar o convite real, nós precisamos agir de acordo com a proposta do rei. Despir do velho homem é fundamental. Despir do velho homem, e que para muita gente, muitos irmãos, infelizmente, às vezes é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Mas despir do velho homem é fundamental, e o apóstolo Paulo, ao escrever para os Colossenses, ele ensina o que e como devemos despir-nos das velhas vestimentas. Como que nós devemos aceitar a nova vestimenta dada pelo rei? Vamos ler juntos lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 17. Aqui está a proposta desse revestimento que o rei está propondo para que a igreja dele se revista e não seja lançada fora, não seja como penetra na festa do rei. Colossenses capítulo 3 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, observem bem, que frase, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida, está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, versículo 5, olha bem: façam morrer
Tem umas versões aí que está assim: fujam, faça morrer, fuja de tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí começa uma grande lista dessas coisas terrenas. Imoralidade sexual, abre a lista, e é o que mais nós estamos cercados atualmente, é de imoralidade sexual. Faça morrer, revista-se disso, faça morrer, não esteja de acordo com isso. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Diz o versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E diz o versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente de falar. E o versículo 9, irmãos, dispam-se da mentira. Tire essa vestimenta mentirosa. Diz o versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Isso é uma prática que ficou no passado, irmãos, tá? E diz o versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha esse versículo 10, irmão, vamos ler de novo esse versículo 10, porque ele é muito importante para nosso revestimento. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Nós estamos sendo renovados, a nossa vestimenta está sendo renovada, irmãos. Como? Em conhecimento, a imagem do nosso Criador. Nessa nova vida, diz o versículo 11, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E mais ainda nós encontramos no versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Diz o versículo 3, uma coisa que é muito difícil também para muitos irmãos: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Diz o 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, está vendo? Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso é um revestimento, irmão. Isso é um revestimento, isso é uma prontidão para estarmos na festa real. O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, olha bem: por isso celebremos a festa, diz o apóstolo, não com fermento velho,
Não, nós não temos que ir para a festa com fermento velho, com velhos costumes, com roupa velha, roupa do nosso uso comum. Não, não, não. Nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Assim, irmãos, nós entendemos que no dia da festa não haverá penetras. Aquele convidado foi tratado de maneira cordial, não foi? Uma maneira carinhosa, né? Amigo, como é que você entrou aqui? Uma maneira carinhosa, como em uma espécie de apelo final para alguém que tem a sua consciência embotada, alguém que tem a sua consciência manchada. Parece alguém que queria ter outros benefícios, além daquele que está proposto pelo rei. Irmãos, Jesus, o rei, quando chegou e foi ver os convidados, chamou esse de amigo. Irmãos, é a mesma palavra que Jesus usou para o Judas. A mesma palavra, em Mateus 26, Mateus 26, versículo 50, quando Judas chegou com aquela turma para prender Jesus, Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que viestes? Palavra usada para Judas. O apóstolo Pedro, aliás, que a gente fala mais no Paulo, né? Mas é o apóstolo Pedro, em Atos 1,17, ele diz: o Judas foi contado entre nós. Ele fala, ele teve participação no nosso ministério. O que quer dizer isso? Estava junto, fazia parte da turma. Irmãos, essa mensagem foi para ajudar-nos na nossa prontidão, para quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estejamos prontos, todos. Eu estou pronto. Quando é feita a pergunta, você está pronto para ir com Jesus? Muitos dizem sim, outros dizem que não. Mas nós temos que estar prontos. Nós temos. E eu quero ver todos lá, não quero ver, porque lá nós vamos reconhecer todos. Não quero ver que nenhum dos que eu estou vendo aqui hoje estejam fora desse dia. E eu vou estar lá olhando. Pela misericórdia de Deus é que eu vou estar lá. É necessário fazer o nosso autoexame? Frente à realidade da volta do Senhor. Nós precisamos entender e decidir pela santidade em nossa vida, porque sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. Isso está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Nós temos que correr atrás da santidade. E o apóstolo Paulo, eu quero encerrar aqui, irmãos, com esta frase que o apóstolo Paulo trouxe lá do Velho Testamento. Ô irmãos, carece da gente botar bastante sentido nessa frase. O apóstolo Paulo trouxe ela lá do Velho Testamento, e ele diz para os Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, saia do meio dos mortos, igreja, saia, desperte, igreja, saia de onde você está, saia do meio dos mortos, os mortos, e Cristo Jesus vai resplandecer sobre ti. Eu confio nisso.
Por isso que eu digo que eu vou estar lá na festa real, assistindo, não como penetra, eu vou estar participando. E eu quero ver todos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai resplandecer sobre ti. Isso foi trazido do Velho Testamento para o Novo Testamento. E que Deus nos ajude para que nós não sejamos lançados fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Nós vamos ter um período cantando uns hinos, o presbitério vai estar aqui na frente, e quem quiser uma oração, possa vir aqui. Deus abençoe.